寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Butão e Singapura, Singapura ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas. Coisas rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar o vídeo sobre a guerra da Indonésia e da Malásia, tanto no card quanto na descrição, assim como outros eventos envolvendo Singapura, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre o bombardeio da casa McDonald's, né? O edifício McDonald's, na verdade. Mas edifício McDonald's, o que é o edifício McDonald's? É o McDonald's do Ronald McDonald que foi atingido? Não, relaxa. Não vamos precisar declarar guerra, né? Não, a concorrência eu acho que não faria isso. Talvez, eu acho que sim, né? Mas não se preocupa, né? Porque assim, eu vou explicar todo o contexto, eu vou explicar, né, o prelúdio, porque o bombardeio em si foi algo assim, ó. Beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Durante o conflito da Malásia com a Indonésia, Singapura ainda fazia parte do terreno malaio. E em 1963, né, os indonésios eles tentaram fazer em média aí 37 atentados contra Singapura. Só que esses atentados aí contra Singapura, né, por sabotadores indonésios, eles meio que fracassaram, né, porque eram alvos estratégicos, eram alvos previsíveis, eram alvos vigiados, né? Militares, delegacia, marinha, explodir navio, explodir lancha. Então eram coisas aí que já estava previsto. Então, né, a partir aí de 1964, né, os indonésios eles acabam recebendo outras ordens, né? E quais ordens essas seriam? Seria que qualquer alvo dentro de Singapura era legítimo. Um edifício do governo, um banco, um edifício militar, um quartel, uma delegacia, um restaurante, um comércio local. Todos esses alvos aí seriam válidos, né? E devido a esses ataques com bombas nesses locais, né, a polícia estava tendo dificuldade, e até o próprio exército, né, e interceptar, né, justamente por ser imprevisível, né, e também, tipo, deixa uma caixa ali, bum, explode, vai no mecânico, o carro tá com uma bomba, bum, explode, entende? Então, geralmente era isso que acontecia. E a polícia acabou fazendo ali uma força-tarefa voluntária, né, justamente para poder conter esses ataques. Então, em pouco tempo, eles acabaram reunindo aí um total aí de 10 mil pessoas. E essas pessoas não eram pessoas aleatórias, não, eram pessoas que estavam recebendo instruções, né, de como identificar uma bomba, né, para os homens, como identificar e como manusear uma bomba, né, denunciar caso visse alguma atividade suspeita, visse alguma pessoa suspeita. As crianças na escola estavam sendo ensinadas a como identificar uma bomba, a como digitar o número da emergência, a como pedir para alguém chamar a polícia. Então o governo estava instruindo, né, muito bem a população naquele momento. E também o próprio governo, né, falou para evitar, né, receber encomenda, porque pode ser uma carta-bomba, pode ser um dispositivo que vai explodir assim que você abrir a caixa. Enfim, eram coisas, né, que deixou Singapura totalmente em pânico, né, porque todo mundo passou a meio que ter uma certa desconfiança de quase todo mundo, né, e
Só que no decorrer do ano, né, devido a denúncias e coisas do gênero, as coisas aí já estavam começando a se ajeitar. Então, né, não tem muito o que opinar aqui, já adiantando de janeiro ao início de março de 1965, os sabotadores indonésios, né, eles conseguiram uma nova estratégia e dos 29 atentados, todos os atentados aí deram certo, ou seja, eles voltaram aí a tumultuar com bombas, né, e o negócio começou a ficar feio novamente. Porém, no dia 10 de março de 1965, dois sabotadores indonésios, né, e o fuzileiros navais da Indonésia, eles iriam ficar muito bem conhecidos. Por quê? Harun e Osman, né, eles acabaram recebendo ordens de atacar uma usina elétrica, ou seja, né, para causar um grande prejuízo. Então eles pegam às 11 horas da manhã, eles vestem suas roupas de sair, eles vestem suas roupas de fazer um passeio no shopping, né, obviamente carregado com bombas, e eles vão em direção aonde exatamente? Ao edifício McDonald's, né? Mas antes, o que era esse edifício McDonald's? Bem, esse edifício McDonald's, ele foi construído em 1900, foi, né, planejado para ser construído em 1946 e ele tinha uma base bem resistente, né, tendo basicamente quase 30 metros ali abaixo do chão, né, uma base aí para sustentar, e ele tinha aí um total aí de 10 andares, então ele era assim uma infraestrutura bem forte, mas que eventualmente aí as pessoas não iam saber o que fazer com ele. Aí o edifício McDonald's, ele acabou virando um HSBC, sim, um banco, HSBC, esse mesmo. Então, ok, né? E esses indonésios, eles acabaram mirando nesse banco e eles foram ali, né? Deixaram a bomba e vazaram. Um vendedor ambulante, né, que provavelmente também estava instruído, ele acabou sentindo um cheiro suspeito, né, um cheiro meio que tipo de enxofre, alguma coisa aí que não era normal. E conforme ele foi se aproximando de um determinado local aí do prédio, ele foi vendo, né, que o cheiro aumentava e ele ia escutando um chiado. E quando ele se aproximou bastante, né, ele começou a ver uma fumaça preta e o chiado estava o quê? Acabando. E o que aconteceu? As dinamites explodiram, né, levando aí, né, 3 pessoas logo no início de base. Um era esse vendedor ambulante e 2 eram 2 funcionárias aí do banco e feriu aí 33 pessoas, né, mas não foi só isso, porque a explosão foi tanta que danificou até o 9º andar do prédio, a estrutura do prédio. O 10º andar ficou ok, mas os 9 primeiros andares, né, ficaram totalmente aí abalados, literalmente. Só que de início meio que ninguém suspeitou, porque pela sorte dos sabotadores indonésios e pelo azar do povo de Singapura, estava chovendo. Então muita gente achou que era apenas um trovão, né, um trovão acima da média. Mas pelo fato, né, desse HSBC tá entre a residência oficial do presidente de Singapura e uma embaixada japonesa, os dois aí comunicaram que não era um trovão, né? Tipo, era algo mais ali que trovão, porque chegou até mesmo tremer ali a embaixada japonesa. E os prédios que estavam na frente acabaram também, né, tendo suas janelas destruídas, os carros também. Algumas pessoas que estavam passando no local no momento tiveram seus tímpanos estourados, inclusive, né, um nipo singapuriano, né, ele acabou, né, sofrendo bastante porque ele teve seu tímpano estourado e devido à onda de choque, né, ele foi jogado ali contra o concreto, ficou 5 dias em coma e foi de base. Mas, né, a bomba acabou explodindo umas 3h07 da tarde. E umas 3h30 já tinha viatura de ambulância e já tinha viaturas e ambulâncias ali, né, para liberar o prédio, socorrer as pessoas ali em volta, né, entrar ali no prédio com mais segurança e resgatar ali as pessoas ali que ficaram gravemente feridas.
E vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, e onde está o Harun e o Osman? O Harun e o Osman, nesse momento, né, da explosão, eles já tinham pego uma lancha e já estavam ali a caminho da Indonésia. Só que gradualmente essa lancha começou a afundar e como eles ficaram boiando ali, né, eles ficaram só os dois ali agarrados num pedaço de tronco, eles acabaram ali sendo pegos ali pela guarda costeira. E antes de levar eles em terra, a guarda costeira achou meio estranho, né? Tipo, por que tem duas pessoas aqui, sendo que, né, a gente tá em pancadaria com a Indonésia e essa área é uma área restrita. Aí eles falaram que eram apenas dois pescadores, né, que não sabiam de nada disso, que vieram parar ali por causa da correnteza. Né, o cara ali da guarda costeira pediu a identidade deles, mas eles basicamente negaram, falaram que afundou junto, né, até porque eles não iam falar para uma autoridade que eles eram militares. Então, ok, né? A partir desse momento eles desceram ali, eles foram ali até um pier ali, né, até a terra. Depois disso eles foram encaminhados ali para uma delegacia. E na delegacia, né, o policial perguntou, fez uma série de perguntas, não, de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, cadê o documento, isso e aquilo, e ok, não acharam nada, e devido à burocracia, né, as coisas que estavam, né, eles foram ali, eles tiveram ali que fazer parte ali da força-tarefa voluntária, né, só que dessa vez para investigar, ajudar na investigação a polícia, né, das coisas aí da bomba, da explosão do HSBC. Mas, até então, as coisas estavam indo até que bem. Só que eles começaram a dar tanto detalhe, a falar assim, não, eu acho que foi uma bomba tal, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, né? Aí eles começaram a virar suspeito. E antes mesmo, né, do dia acabar, eles acabaram sendo presos, né? Eles acabaram literalmente sendo presos porque, né, todas as informações que eles estavam dando batia demais, né, com a bomba, isso, e daí, né, tendo mais aquela suspeita de que, mano, eles estavam ali no meio da água, como que eles estavam na água, sendo que eles sabiam exatamente como funcionava uma bomba, e, tipo, como assim dois pescadores iam saber de tudo isso, né, levando em conta um preconceito aí, né, tipo, pessoas que serão consideradas semi-analfabetas ou então, né, analfabetas, como que eles iriam saber ali, né, explicar tão bem como funcionava uma explosão, o modelo da bomba. Então eles foram presos. E a partir desse momento, né, que eles estiveram presos, eles ficaram ali aguardando o julgamento. E tempo vai, tempo vem, né, o conflito entre a Malásia e a Indonésia já tinha acabado, né, e a Indonésia vivia fazendo apelos aí, né, para devolver esses dois. Dizendo que eles eram apenas cidadãos indonésios, né? Tipo, eram civis, eram pescadores, mas estavam lá, né? Estavam lá. Até que essa história começou a ficar muito mais suspeita, né? Porque, peraí, tempos de guerra, esses dois aí são apenas dois pescadores e o governo indonésio está fazendo um esforço só por dois pescadores. Tem coisa aí. Aí eles foram investigando, foram cavocando, né? Singapura acabou recebendo sua independência e esses dois ainda continuavam presos, até que eles acabaram se irritando e começaram a falar que eles iam na Convenção de Genebra, porque eles eram militares, eles exigiam ser preso como militar, ir para um tribunal militar, né? Então, a partir daí que o negócio começou a encaminhar. E no dia 4 de outubro, né, a promotoria falou que eles não eram militares, e sim mercenários que não seriam julgados como militares e sim como terroristas. Ô louco, mano, o negócio aí só ferrou pro lado deles. E beleza, né, no dia 17 sai a sentença, pena de morte, aí eles vão de base por enforcamento, né, vão empacotados por enforcamento. E quando isso acaba repercutindo na Indonésia, a embaixada de Singapura foi invadida ali por 300 pessoas ali na Indonésia e totalmente vandalizada. A Indonésia ainda conseguiu os corpos aí dos dois aí de volta,
né? E depois, na Indonésia, eles acabaram recebendo uma homenagem, assim como em Singapura, né? As pessoas que foram vítimas aí da explosão do bombardeio ao edifício McDonald's também receberam homenagem, né? E também existem aí algumas me fugiu a palavra, né? Mas ainda assim existem algumas arquiteturas, né? Algumas esculturas, isso ainda bem, algumas esculturas, né? Em homenagem às vítimas aí, né? Da bomba e do HSBC. Beleza? Mas enfim, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais também, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Falou e fui!